Eu coloquei um tema nessa mensagem, que é a estratégia do desgaste. Diga comigo, a estratégia do desgaste. E eu vou explicar um pouquinho o contexto dessa história. Porque Israel, em Juízes, no capítulo 6, ele já está vivendo muitas das promessas que eram sonhadas em gerações anteriores. Eles estavam vivendo e pisando fisicamente num território que foi profetizado. Moisés aqui já tinha passado, Josué aqui já tinha passado, está no período dos juízes. Israel, ele já tinha tomado posse da terra prometida, eles estavam habitando na terra prometida, porém mesmo habitando na terra prometida, não estavam desfrutando da plenitude que Deus tinha para eles, porque não basta você estar geograficamente ou espiritualmente no lugar aonde Deus quer que você esteja. É necessário que você esteja alinhado com o coração de Deus. Não basta você estar casado para que você tenha uma vida plena, você precisa estar alinhado no coração com teu cônjuge e com Deus. Você está entendendo? Não basta você simplesmente estar num ambiente, você precisa buscar vivenciar a plenitude de Deus para a tua vida naquele momento. E o povo de Israel, apesar de estar no lugar que Deus tinha prometido, apesar de estar pisando na promessa, vivenciando aquilo, eles estavam vivendo um momento de opressão. Mas essa opressão aqui teve uma causa. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Existe uma motivação aqui no mundo espiritual, existe uma autorização dada por Deus para que o povo dos midianitas estivesse atacando e afligindo Israel. É por conta de um desalinhamento espiritual, um desalinhamento do coração com Deus. O povo de Israel começou a vivenciar as bênçãos, começou a experimentar das conquistas, começou a comer daquela uva que lá atrás os espias carregaram em 2 homens, e teve gente que não acreditou. Aqui era já a rotina do seu dia a dia. Estavam desfrutando de prosperidade, estavam desfrutando de conforto, estavam desfrutando de uma estrutura maravilhosa, mas isso fez com que o povo se desviasse. Muito cuidado, porque Deus, ele é um Deus que abençoa, mas a gente não pode se perder nas bênçãos. Deus é um Deus que prospera, mas a gente não pode se perder na prosperidade. Deus é um Deus que faz milagres, mas a gente não pode pensar, como Noé plantou uma vinha, Noé superou o dilúvio, Noé vivenciou tanta coisa, mas ele se embebedou da própria vinha que ele plantou. Você não pode se embebedar, permita-me essa comparação, das bênçãos. As bênçãos não podem tomar o protagonismo na tua vida. Quem tem que ter o protagonismo na tua vida é apenas um, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que morreu na cruz por nós, se entregou, ao 3º dia ressuscitou. Ele tem que ser prioridade na tua vida. Eu sinto graça do Espírito Santo aqui enquanto eu prego. Eu acredito na prosperidade. Eu acredito que Deus pode te dar mais estrutura, um imóvel melhor para a tua família, um carro mais bacana, elétrico, para não pagar IPVA, nem gasolina. Aí você vira chique, não precisa ir mais no posto, você só liga na tomada. Eu creio que Deus pode te dar muita coisa boa, mas isso não é a prioridade. Isso é consequência. Diga comigo, é consequência de uma vida íntegra buscando a face do Senhor. O problema é que não só na nossa geração, o ser humano tem a tendência de procurar dar, ou melhor, priorizar aquilo que não deve ser priorizado. Ter um dinheiro, uma boa reserva guardada é bom? É bom. Ter,
Viagem com a família de férias é bom? É maravilhoso, gente. O problema é quando o nosso coração fica preso a essas coisas. E a nossa vida não pode ficar preso a coisas terrenais. Porque eu não estou falando literalmente comparando com o povo de Israel. O povo de Israel se prostituiu, teve outros ídolos. E talvez você não esteja tendo um ídolo em casa literalmente. Você não tem uma imagem, você não tem uma estátua. Mas os bens podem virar um ídolo. O conforto pode virar um ídolo. O dinheiro pode virar um ídolo. E aí, quando Deus começa a observar que você vai entregando o teu amor para outras coisas, Ele permite que os midianitas venham nos perseguir, para nos sacudir e nos realinhar. Tem hora, gente, que tem luta que vem, que Deus permite, não é para te destruir, é para te alinhar novamente. E eu venho profetizar, antes de que venha a luta, Deus vai te alinhar. Aleluia, você não vai precisar passar por lutas enormes para estar alinhado. Você vai estar sensível à voz de Deus, dando prioridade àquele que merece toda a prioridade. Ele é o primeiro nas nossas vidas. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão. Aleluia. Não busque as coisas acrescentadas, busque a Deus em primeiro lugar, e Ele acrescenta. E eu profetizo que Ele vai acrescentar tudo aquilo que você está precisando. Receba esse acréscimo de Deus para a tua vida. Olha para o teu irmão e fala: se prepara para receber o acréscimo de Deus. Mas nunca deixe de buscar a Deus em primeiro lugar. Pode ir. Obrigado, homem de Deus. E aí Deus permitiu os midianitas. Vocês estão entendendo a palavra até aqui? Os midianitas prevaleceram contra Israel. Os midianitas prevaleceram. Israel, gente, venceu tanta coisa para chegar até aqui. Ao longo da história, né, cronologicamente, você pensa da saída do Egito. Deus deu vitória contra o exército do faraó. Deus deu vitória contra todos os povos que ocupavam essas terras, que eram gigantes, a ponto de uma geração ter medo de tentar invadir. Deus teve que esperar uma geração passar para que outra acreditasse no milagre. Isso tudo foi vencido, e agora chegam aqui, e um povo sobre o qual Deus já tinha dado autoridade, agora esse povo prevalece por conta de um desalinhamento, uma mudança de prioridade. Olha, é muito bom a gente buscar a cada dia ter mais conforto. E desculpa eu bater nessa tecla, porque o Espírito Santo está ministrando isso ao meu coração. É muito bom você buscar um trabalho melhor, ou você que trabalha com vendas ter mais vendas. É muito bom você sonhar em prosperar, é necessário. Mas hoje a gente tem perdido um pouco o foco, e tem muita gente buscando a Deus só para ter mais. E não estou falando que é o caso da nossa igreja. Eu estou falando de uma forma geral, porque aqui pode ter gente assim. Por isso Deus está me falando para ministrar. Como em Irajá pode ter gente assim, em Brasília pode ter gente assim, sei lá, em Goiânia pode ter gente assim. Pessoas que vêm, até o momento do ofertório se tornou um momento de troca. Não, eu dou, mas Deus vai me dar em dobro. Ele pode te dar em dobro, mas não necessariamente recurso financeiro. Ele pode te abençoar, Ele pode fortalecer teu casamento, Ele pode te encher mais do Espírito Santo. Deus não é um banco de investimento. Deus é Deus soberano, supremo. E nós não buscamos pelo que Ele pode dar, nós buscamos porque sabemos que Ele é o Criador do céu e da terra. O meu relacionamento com meu filho é assim. Eu tenho procurado não recompensar meu filho com brinquedos, porque eu não quero que ele se acostume a fazer as coisas só pelo que ele pode ganhar depois. Eu estou procurando ensinar meu filho a fazer o certo, porque é o nosso dever como ser humano agir de forma certa, obedecer. Obedecer não merece prêmio, obedecer é glória a Deus, é o nosso dever.
Da mesma maneira com Deus. Deus pode não te premiar do jeito que você deseja, mas o maior prêmio Ele já te deu, a certeza da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Gente, se o Evangelho se resumisse a isso, já é coisa pra caramba. A gente está falando da eternidade. Só que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ainda nos promete uma vida abundante aqui na terra. Então Deus tem vida abundante para você. E aí os midianitas prevaleceram. E por isso o povo de Israel, vivendo na terra prometida, vivendo no lugar onde Deus tinha preparado para eles, agora eles estão preparando covas, cavernas, para eles se esconderem. Ou seja, eles estão vivendo na bênção, porém não estão sendo abençoados. Tentando explicar de alguma maneira. Estão num tempo onde eles poderiam estar desfrutando de uma prosperidade, mas não estão conseguindo a plenitude. E aí eles agora estão escondidos em cavernas e o inimigo prevalecendo. Eu venho profetizar, o inimigo não vai prevalecer na tua vida, mas alinha o teu coração a Deus. No momento em que você e eu nos alinhamos com o coração de Deus, o inimigo não prevalece. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o povo se esconde. Fizeram covas, cavernas e fortificações. E aqui o versículo 3 começa a falar sobre uma batalha espiritual que está acontecendo. Cada vez que os israelitas semeavam, diga, cada vez que semeavam. Fala mais forte, cada vez que semeavam. Isso. Cada vez que semeavam, os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque, primeira coisa, quando eu vejo que alguém se perde numa bênção, Deus às vezes permite que a gente sofra algumas perdas materiais para que o nosso espírito seja fortalecido. Israel está perdendo materialmente, mas Deus está realinhando.